Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. E a gente vai falar sobre o resultado da Equatorial. Tá? A Equatorial é uma empresa excelente, né? Já falei várias vezes aqui. Aqui tem um histórico, né, sensacional de retorno para acionista. Então, acho pouco falada ela, né? A exemplo do que eu disse no vídeo da Hydrogazil, né? Não sei se vocês assistiram, que são empresas que deram um retorno absurdo para acionista e como nunca foram assim tão muito queridinhas no mercado e tal, você pode até ver. Muito difícil você vai ver alguém recomendando a Equatorial e tal. A galera simplesmente põe debaixo do tapete, deixa lá, fala, é mesmo, deu retorno. Ao invés de assim, tentar entender, né? Como que a empresa gerou esse valor, por quê, o que que aconteceu, né? Se dava para ter entendido antes, se não dava. Tem umas coisas que, tipo, não dá, é igual a VEG. Eu falei também no vídeo da VEG. Falei no vídeo da VEG? Não lembro agora. Minha VEG para mim é outlier total. Você olhava ela 10 anos atrás, era uma empresa boa. Eu comprei ela mais de 10 anos atrás. A primeira vez que comprei foi em 2012. Era boa, mas não dava para imaginar que ela ia se tornar o que ela se tornou nos últimos 10 anos, aí, 5 anos, foi mais intenso. Né? Mas outras empresas, não. Você olha para trás e fala, não, a Equatorial tinha uma proposta de geração de valor, foi entregando, foi entregando, foi entregando, né? E ajuda você a entender o que aconteceu e te tornar um investidor melhor. E é o caso que a Equatorial, quando começou, né, aquela primeira lá, distribuidora no Maranhão e tal, eu até confesso que, tipo, na época eu não entendia bem de empresa nenhuma, para ser bem honesto, né? 2000, sei lá quando, foi muito tempo. Né? Mas aos poucos ela foi comprando outras distribuidoras, né? Deu muito certo o turnaround lá que eles fizeram no Maranhão, tá? Então é assim que a gente vai melhorando como investidor, né? Dando uma olhada, ver o que aconteceu, o que não aconteceu. Essa análise retrospectiva ela é muito importante. Eu vejo que o pessoal se preocupa muito pouco com isso, né? É tipo muito o agora e pior, né? Assim, a empresa tal deu certo. Aí faz uma visão muito superficial. Tipo, a Equatorial deu certo. Não, então vamos ver outras elétricas. Qual é a próxima Equatorial? Não, não é assim. Porque, por exemplo, não tem nenhuma outra elétrica fazendo o que a Equatorial faz. Então, provavelmente, você não vai achar nas outras elétricas uma empresa com esse desempenho, certo? Então, é muito mais importante o que a empresa está fazendo, né? O modelo de negócios no sentido de aquisições, investimentos e tal, do que ser do setor A, setor B, setor X. Então, esse é um erro muito comum que eu vejo. Né? Aconteceu com a Petro. Eu sempre dou um jeito de falar da PetroRio, né? Não tem jeito. Aconteceu com a PetroRio, teve um sucesso imenso à medida que o pessoal foi vendo, foi tentando achar outra. Até ontem perguntaram: pode fazer um vídeo sobre as outras empresas de petróleo, por quê? A galera tá louca para achar a nova PetroRio, só que não tem nenhuma das outras lá que tem as mesmas características da PetroRio, então não adianta. Então, é uma visão muito superficial, né? Muito até ingênua, né? Que a empresa júnior de petróleo assim deu muito certo. Quais são as outras júnior de petróleo? Essa. Né? Então, vamos ver uma delas aí para ganhar o mesmo dinheiro. Cara, não vai acontecer. Quando você estiver fazendo isso, você vai ficar só rodando em círculo, correndo atrás do próprio rabo. Porque o que tá, né, potencial e tal, não sei o que lá, você não tá atrás. Você tá, né, enxergando tudo de uma maneira muito simplista, ok? Então, voltando para a Equatorial, por que que ela deu tão certo? Por que que a cotação subiu tanto? É claro, né, acompanhando os números dela, que são muito bons. Né? Ela é o que os gringos chamam de serial acquirer, né? Uma empresa que faz aquisições, né, de uma maneira sequencial, assim, muito rápida, muito intensa. E qual que é o grande ponto, né? Por que que todo mundo não faz isso? Fala, beleza, vou comprar empresas que estão fazendo muitas aquisições. Errado, né? Você vai comprar uma Bipar da vida, uma coisa assim. Não, qual que é o ponto? Se você está comprando muito, cara, você tem que dar um jeito de tirar muito dinheiro, porque, né, senão todo mundo faria isso. Ficaria só fazendo aquisição, 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 crescendo, virando a maior empresa do mundo, vamos dar dinheiro. Não é tão simples, né? Por quê? Aquisição custa, é pesado. Geralmente ninguém vai te vender de graça um ativo, vai vender muito barato, né? Você vai pagar caro, aí fica dentro da dívida, aí tem que equalizar fluxo de caixa. Então, é difícil ser uma serial acquirer. Então, como é que a Equatorial conseguiu? Como é que ela dá um jeito de conseguir?
É o que eu sempre falo aqui, vou falar rapidinho do modelo dela, que é comprar empresas que estão em dificuldade muito grande operacional, ou que não dão lucro, ou dão pouco lucro, empresas complicadas, com a gestão, né, difícil, e transformar em empresa boa. Porque onde isso encaixa no que eu estava falando, você comprar uma empresa que não dá lucro, difícil e tal, que precisa de investimento, vai pagar barato, você vai pagar bem barato. Tem um exemplo clássico da empresa de distribuição lá no Rio Grande do Sul, que ela pagou um valor simbólico, R$ 100 mil, tipo, para uma empresa de distribuição, é simbólico, R$ 100 mil. Então, esse foi o lance que ela encontrou para, né, dar todo esse crescimento ali absurdo que a gente vê, qualquer métrica aqui, receita, EBIT, é lucro, qualquer coisa que você quiser ver. Tá? Ah, então por que que todo mundo não faz isso? Porque não é fácil, cara. Aí entra a competência do trabalho do dia a dia. Se pegar a empresa não dava lucro, não dava resultado, por um bom motivo, né? Porque pô, não é fácil, você tem que fazer gestão comercial, os investimentos, tudo bonitinho. Tá? E eu até arriscaria dizer que a Equatorial, ela meio que, assim, foi um dos players que salvou esse mercado de distribuição, porque lá, quando eu comecei a investir, quando eu não entendia bem a Equatorial, por exemplo, a distribuição era o pior segmento das elétricas disparado. Disparado. Né? Tipo, ninguém queria ver. Todo mundo queria geradora, que era tranquilinha, né? Tá? Tinha as concessões, não era um período muito dinâmico de investimento, então todo mundo tinha suas usinas, recebia o dinheiro, pagava dividendo. Todo mundo queria essas empresas. Transmissão não estava num ciclo de investimento também, não lembro. Sinceramente, se passava fora do radar ou não, eu nem lembro de transmissão no passado. E distribuição era o patinho feio, porque é difícil ganhar dinheiro. Até hoje, em alguns lugares ainda é, tipo a Light e tal. Só que esse mercado transformou muito. Hoje praticamente não tem mais distribuidor assim para, né, para assumir, porque a maior parte foi vendida, né, foi assumida pelas grandes empresas. Equatorial, uma boa parte. Energias do Brasil pegou algumas. Hoje tem a Energisa, tem a outra lá que tem umas concessões no Nordeste, que eu sempre esqueço o nome. Então hoje já está quase tudo dividido aí entre essas empresas, né? E mudou totalmente a maneira da gente, né, enxergar o negócio de distribuição, tá? É isso, sobre a Equatorial não tem muito o que falar, só cresce, resultado fantástico. Em alguns momentos de investimento pesado, ela fica com um endividamento alto, que é igual agora, mas vai desalavancando, ó. Daqui a pouco desalavanca e fica com a dívida de boa de novo. Aí abre espaço para novas aquisições. Nesse meio do caminho, a empresa meio que se reinventou, ela buscou negócios diferentes, principalmente de transmissão de energia, que foi muito bom. Ela entrou naqueles últimos leilões rentáveis, que eu sempre falo aqui, que as empresas conseguiram índices de RAP CAPEX muito bom, e ela conseguiu também. Hoje está lá, dando dinheirinho SUS, ela já entregou quase tudo. Tá? Ela entrou em geração de energia renovável, interessante, né, para diversificar. Tem uma certa sinergia lá com o negócio deles e tal. Ela entrou em saneamento lá no Amapá, que foi um negócio assim, que chamou muita atenção. Eu vejo que a galera, né, chamou a atenção do pessoal, mas financeiramente para Equatorial é pouquíssimo relevante, tá? Uma operação bem pequena. Mas dá expertise para eles, de repente, não vale a pena entrar em saneamento. A gente está vendo saindo algumas PPPs, né? Saiu lá da Sanepar e tal. Quem sabe, né? Não vale a pena para eles. Se bem que o lance deles não é bem esse, né? De infra, é mais de serviço. Agora deu certo com transmissão. Então a empresa, dá para você ver assim, que eles estão indo atrás onde tem dinheiro na mesa. Tem dinheiro na mesa, a gente vai atrás e vai gerar valor para o acionista, né? Que é exatamente o que a gente quer. Então, o Equatorial, para mim, entra no top de empresas, assim, muito fácil. Por tudo que ela executou até hoje e, assim, né, pela visão que eles têm de geração de valor e tal. Porque naquela época, pessoal, a elétrica ficava sentada em cima da grana distribuindo dividendo. Foi ela e a Engie, para ser bem justo, as duas, que na época Tractabel ainda, né, que vieram com modelos diferentes. Né, a Engie, na época Tractabel, investindo também em crescer em geração, que era uma coisa que você não via. Tá? E a Equatorial, né, principalmente distribuição, depois diversificou, já tem as três, né, segmentos aí da área de energia, embora, né, seja o grande maioria de distribuição. Tá? Então é isso, excelente Equatorialita. Vamos dar uma olhada no resultado, já dei só para contextualizar o que está acontecendo no momento, né? Ela vem num período de forte investimento, comprou
aquela empresa lá do Rio Grande do Sul, CE Distribuição, comprou a empresa em Goiás, né, de distribuição, também uma aquisição relevante, além daqueles outros, ainda vem não se recuperou ainda, né, da aquisição de renováveis, saneamento, ou seja, ela deu uma acelerada boa agora, por isso que a dívida subiu bastante. Mas aos poucos vai acomodando, vai diminuindo. A dívida nem diminuiu muito, né? Mas o EBITDA que melhorou. Enfim, vai gerando caixa, vai desalavancando. E ela ainda vai ter um outro benefício, que é a queda na taxa de juros, né? Todo mundo espera, todo mundo contando com isso já. E aí, enfim, né? Diminuiria bastante o resultado financeiro, que está pesado para Equatorial. Mas beleza, mesmo com esse resultado pesado, ela mantém rentabilidade, né? Com lucro e tal. Óbvio, né? O lucro está pressionado, muito pressionado. 3 bi, quase 4 bi de resultado financeiro. Mas isso aqui vai ajudar bastante a desalavancar ela, vai diminuir, né, a quantidade de juros pagos e tudo mais. E, enfim, a empresa daqui a pouco já vai estar pronta para meter mais um ciclo de investimento pesado, ok? Então, vamos dar uma olhadinha nos resultados. Ela mudou o resultado dela bem para melhor, na minha opinião. Porque lembra como é que era o resultado equatorial antes? Não tinha nada de errado, só que ele era muito mecânico, assim, né? Ele dava uma visão de todas as distribuidoras, uma por uma e tal. Tinha toda a informação necessária, era ok. Só que era muita coisa, velho. Era muito, muito, muito número. Era difícil achar o que realmente interessava lá dentro. Agora que ela cresceu mais ainda, ia ficar impossível de ler o balanço equatorial. Né? Que ia ter dados de todas as subsidiárias, né? De todas as concessões. Então eles deram uma repaginada, ficou bem legal. Primeiro eles mostram, né, tudo da empresa. E se você quiser ver algum dado específico, tem lá no final de cada uma. Né? Então ficou bem bom. Então aqui na capa tá lá o pessoal do saneamento do Amapá. Tem muito trabalho pela frente, mas interessante. E do outro lado a parte de geração de energia, que é novidade para ela também. É novidade porque já faz mais de um ano. Faz mais de um ano? Mais ou menos um ano. Enfim, aí aqui tem uma operação de distribuição, a manutenção no poste. E isso aqui deve ser da transmissão, né? Uma subestação. Eles estão enfatizando transmissão, então todos os negócios onde a Equatorial trabalha, tá? Uma coisa que eu já achei legal também, eles não começaram com muita frescura e já deram um EBITDA ajustado, já tirando VNR, que é a valorização dos ativos, do ativo contratual lá da transmissão, que eu já falo nos vídeos de transmissão, a apuração IFRS desses ativos de transmissão, CMTM, que eu não lembro dessa sigla direito, deve ser alguma coisa relacionada lá à receita de construção, alguma coisa assim. São coisas que impactam o resultado resultado contábil das elétricas, mas não tem efeito caixa, é só, né, ruído contábil. O ambiente da consolidada é tanto, então nem perder muito tempo aí, né, igual, assim, não tem nada de errado, mas tipo, a Engie coloca tudo na mesa, né? Aí você vê o tanto de coisa que tem lá, dá aquela confusão, aquele gráfico de EBITDA, o ajustado, do reportado, né? Que de fato é o que acontece, mas eles dão um número mastigado que eles já deram tudo, né, na tampa. Crescimento muito bom, 40%. Claro, né, ela vem num ciclo muito forte de investimento. É o que a gente esperaria mesmo, né? Muito bem. Ainda tem muito ganho para vir do Equatorial Goiás, do Rio Grande do Sul, parece que já está vindo resultado, a gente já vai ver. Mas já se mostra, né, assertivo essas aquisições. Então, o volume de energia distribuída, as perdas, né, que são os indicadores, qualidade de operação, os indicadores que a gente vai vendo, né? Melhor ver quando chegar a hora deles do que falar agora tudo e tal, os investimentos, eles investindo bastante, tá? Dívida líquida e EBITDA tá alta, mas a caminho de desalavancar. Enfim, isso aqui eu demorei para entender, para que diabo de aumento de capital foi esse? Vocês lembram? A gente comentou numa das lives do Fundamentei sobre isso aqui. Foi um aumento de capital não na Equatorial Holding, a QTL3, que todo mundo é sócio, mas numa das subsidiárias lá, quando eles venderam uma parte lá, foi pro Itaú, não lembro agora. Foi pro Itaú, esqueci, lembrei e esqueci já. Mas que eles venderam, né, ou eles diminuíram posição numa caixinha debaixo dela, onde tem algumas das concessões maduras, lá, Piauí, eu não lembro agora quais exatamente. Mas foi isso, né? Aí subiu um pouquinho de dinheiro para a holding, né? No momento que eles estão, né, com a grana meio apertada, interessante.
E outra, né? Mostra. Lembra que eu falei do ciclo de vida das empresas? Ah, segunda, na live de segunda, na live de terça. Isso é muito coerente, né? Porque essas concessões que estão dentro dessa caixinha lá, que ela diminuiu a posição, elas já estão maduras, né? A Equatorial já fez o trabalho dela. Já comprou, era uma porcaria, ajudou uma boa melhorada. Então já houve o ganho de valor. Então agora você levanta um dinheiro em cima ali, né, para aplicar em outras concessões que ela vai gerar valor ainda, né? Faz bastante sentido. Apesar que, sinceramente, 400 milhões para a Equatorial de hoje, né, não é nada espetacular. A empresa tem 30 bi de receita, né, quase 10 bi de EBITDA, a gente já vai ver anualizado. Então, né, também não é tanto assim, mas isso é interessante, né? Então, aqui estão os principais indicadores da empresa, né, total. Então, a gente vê que tudo subiu muito, receita, EBITDA, ajustado, lucro líquido. O lucro líquido está bem impactado, tá? Então, nem vale a pena olhar muito o lucro líquido, né? Mais caixa e tal. Vamos embora. Ainda é um release grande, tá? Tem muita informação. Ah, os avisos de praxe, desempenho consolidado, de novo. Aqui, assim, o desempenho consolidado dela nem faz tanto sentido olhar, assim. Tem muita coisa diferente lá dentro, né? Tem distribuição que é margem baixa, transmissão que é margem altíssima. Então não fica olhando muito margem, essas coisas para equatorial, não faz muito sentido. Você tem transmissão que é 90% de margem bruta e distribuição que é margem bem pequenininha. Aí, enfim. Pô, por que que a equatorial tem margem mais baixa que a Engie? Aí vai começar a gerar, né, questões que é meio que perder tempo, tá? Ah, visão consolidada, contempla os resultados a partir das aquisições. Equatorial Energia Goiás no primeiro TRI de 23. Então aqui é diferente do que a gente viu ontem, por exemplo, na Localiza, que é pro forma, né? Eles botaram uma base de comparação pro forma para ver o que a empresa está entregando né, de evolução em cima da mesma base. Que não, crescimento é novidade, em 2022 não tinha, tá? Por isso que tem esses números de crescimento tão expressivos. Ó, portanto, né, não considerados nos números do segundo trimestre de 22, né, principalmente Goiás. Tá? Não caixa, FRS, blá, 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 blá. Ou seja, aqui o crescimento não está na base de comparação. Okay? Importante saber isso. Senão você vai entender errado. Margem bruta aqui é igual a empresa no exterior, né? Fala margem bruta, na verdade, é a margem de contribuição, né? Não é um número, uma margem percentual. Tá? A gente vê um crescimento expressivo, né, 40 e pouco por cento, em linha ali com a receita, com o EBIT, tá? Que vem uma parte relevante do Equatorial Goiás e o azulzinho aqui é do Equatorial normal, né? Vamos dizer assim, do resto. Então, empresa muito bom, porque a empresa estaria crescendo organicamente, se não fossem as aquisições, mas a aquisição já entrega um crescimento, tá? Aqui você vê já o crescimento do Equatorial Goiás. Por quê? Porque o principal trabalho de melhoria está para baixo, né? Está para baixo da margem bruta. Tá na gestão de custos, na melhoria operacional. Lá no futuro, sim, vai se refletir numa melhora da tarifa e tudo mais. Né? Mas é bom que já está entrando dinheiro, pelo menos. O resto é mais tranquilo, né? Transmissão vai ser isso aí pro resto da concessão. Ela foi, comprou, né? Ganhou as concessões, construiu, entregou, agora fica lá recebendo a RAP e vai ficar 30 anos recebendo a RAP corrigida, né? Então, transmissão é muito tranquilo. E hoje ela não se interessa mais porque os projetos não estão tão rentáveis. Se eventualmente chegar num ponto, né, que vai voltar a fechar, que voltaria a fechar contratos bem atrativos de transmissão, provavelmente ela entraria de novo, mas tem cara que isso aí não vai voltar tão cedo, né? Bom, renováveis é uma coisa que poderia crescer e tal, mas né, vamos ver o quanto a empresa tem de olho, porque você vai vendo, né? Transmissão não vale a pena mais crescer. Distribuição sempre vale, só que não tem mais muita distribuição para entrar. Né? A maior parte já foi comprada. Energisa, a empresa que eu esqueci o nome no começo do vídeo. Então tem a Neoenergia, a Energisa Equatorial, são grandes empresas, cada uma tem um número razoável de concessões. Energias do Brasil tem algumas, né? Espírito Santo, São Paulo e tem um pedaço, uma participação na Celesc, né? E, enfim, aí você vai vendo o que sobrou não é muita coisa. Tem a Light, mas a Light é uma tranqueira, ninguém quer, porque né, e operar energia elétrica lá nas comunidades do Rio, né, ninguém quer mexer com isso aí. Tá? Aí vai ter um outro, tipo, no Paraná, Copel,
né, independente, é capital aberto e tal. A Celesc que não é capital. A Celesc é capital aberto, né? Nem sei agora. Tem lá investidores importantes e tal, mas não tem muito mais para entrar. A Semig, né? É uma empresa de standalone, boa, tal, em Minas. E aí, você vai comprar o quê? Eu nem sei, sinceramente, o que tem à disposição, mas se vale a pena, mas dá a impressão que o mercado já não tem mais muitas opções, né? Né? De estados grandes, concessões grandes e tudo mais. Então aqui já não dá muito para crescer. Aqui já não dá muito para crescer, né? Olha lá quem que sobra, né? Talvez a gente veja no futuro. Tem saneamento, mas é um grande C, né? Não tem nada concreto que saneamento vai ser importante, vai ser relevante, que vai dar para gerar tanto valor. Isso ainda é uma incógnita. Né? Então, talvez o rumo de crescimento da Equatorial no futuro seja renováveis. Né? Chutando aqui, fazendo um exercício aqui, pura opinião, tá? Nada concreto, nada de análise. Né? Ou então, a Equatorial vira uma empresa madura, pode acontecer também. Falou, ó, a gente já gerou valor, cresceu pra caramba, agora não vemos oportunidades legais, vamos tornar uma empresa mais madura, de distribuir proventos. Possível também, tá? Enfim, continuando, Equatorial Goiás, que cresceu e tal, não sei o que lá. Vamos lá, custos de despesas, claro, vai crescer também, né? Não tem como crescer sem aumentar, principalmente dessas concessões novas, mas foi um resultado bom, tá? Né, o PMSO, que é o custo de despesa de elétrica. Eu falei bastante aqui. Pessoal, material, serviços e outros, que são os custos gerenciáveis para uma elétrica, porque, né, dependendo da área de atuação, você vai ter um custo muito grande ali de compra de energia e tal, mas isso aí é quase que operacional, né? Não é geral administrativo. Então não faz sentido você fazer essa avaliação. Então, o custo que você acompanha na crescendo das elétricas é esse PMSO, tá? Então, CSA, desconsiderando os novos ativos, né, teria crescido 4%, ou seja, né, tá tudo rodando muito bem, muito maduro, muito bonitinho. Tem provisão, mas ok. Teve muito ajuste esse trimestre, tá? E sinceramente, a empresa é tão grande, tem tanta coisa que essa parte geralmente não foco muito, mas enfim, tá lá, cresceu bastante. Ok. Ok. Então, na visão EBITDA, não é tão complexo igual aquele gráfico da Engie, né? Mas, enfim, fica meio poluído também. Mas vamos ver com calma. O que nos interessa é isso aqui, tá? É esse comparado com esse. Ok? Então, aqui tem os ajustes que a gente já falou lá, os artefatos lá da transmissão e tal, não sei o que lá. Então, uma evolução de EBITDA bem expressiva, 43%, em linha ali mais ou menos com a receita, com a margem bruta. Agora, olha a diferença do perfil aqui, ó. Aqui, Equatorial Goiás contribuiu menos, né? Lembra no outro? Era quase meio a meio, não era? É até mais um pouquinho. Né? Do crescimento de 1 bi, mais de 500 milhões vinha do Equatorial Goiás. Na visão EBITDA, é bem menos, né? Um terço mais ou menos. Por quê? Porque tem muito trabalho para fazer na Equatorial Goiás ainda, para ela ter o mesmo nível de rentabilidade dos outros ativos da empresa. Então aqui vai entrar mais crescimento ainda, né? De resultado de bottom line, à medida que a empresa for, né, fazendo a sua gestão, sua transformação, que a gente espera que dê certo, não é nenhuma garantia, mas é o que o Equatorial tem feito, né, de sucesso nos últimos anos. Tá? E futuramente vai, né, ter os reajustes tarifários e tal, né, as revisões tarifárias. E o resto não deu muita alteração, né? A transmissão vai tendo um reajuste padrão, renováveis pode variar, mas parece bem sólido o negócio e tal. Saneamento tem muito trabalho para fazer, ainda é pequeno. Então tá aí a evolução do EBITDA, né? Subindo quanto? 40 e poucos por cento, muito bom, tá? Que mais? Aumento do segmento de distribuição, crescimento do mercado da tarifa, períodos, processo de combate a perdas, é o feijão com arroz deles, né? E ó, né, já tá tudo ajustadinho lá, né, pro que atrapalha né, o resultado das elétricas. EBITDA reportado, o que que tem aqui? Tá, é mais ou menos a mesma visão, né, a visão de ajustes e separando, não é que está ajustando aqui, né? Só para destacando o impacto dos novos ativos, principalmente lá Equatorial Goiás. Hoje é 10% do EBITDA da empresa, sem que ela tenha ainda tempo para fazer muita gestão, né? Então, essa aquisição
de Goiás foi bem importante para Equatorial. Eu dei um zoom in aqui, mas ficou melhor, né? Pra falar a verdade. Vamos, se cortar alguma coisa, a gente volta. Bom, aqui tem não recorrentes, nada demais, né? Eu falei que tinha muito ajuste, né? Mas você começa a ter muita empresa, é muita coisinha, né? Em várias delas, não tem nada demais aqui. Tem outros aqui dessas outras concessões, tá? Foi feita conjunto às distribuidoras, ativações, desativações. Pra lá, outros. Aí eles estão falando isso aqui, ó. Se você quiser ver isso aí em detalhe, tem abertura empresa por empresa, né? Lá embaixo. Não, não obrigado. Resultado financeiro hoje pesa no lucro do Equatorial, como muitas empresas que a gente está falando aqui, né? A mesma ladainha. Mas é isso, né? A empresa endividou muito para crescer. Por quê? Falar, meus caras são burros, tomaram dívida quando custa alto. Não, né, pessoal? As oportunidades aparecem nessa hora. Então, esse que é a vantagem de você ter uma grande empresa sólida. Ela pode se dar o luxo de se endividar no momento desfavorável, né, porque as oportunidades apareceram no momento desfavorável. É óbvio, né? Porque na hora que todo mundo tem capacidade de se alavancar para fazer aquisição, você não vai comprar pelo mesmo preço. Então, esse é o lance, né, de você comprar uma empresa tão boa, tão sólida, porque outras empresas, num momento como esse, não podem sair tomando dívidas, a empresa vai para o buraco. Né? Eles conseguem administrar bem, mas, de qualquer forma, está financeiro paulada aí e vai consumindo aos poucos, né, os recursos da empresa, mas vai segurando, o EBITDA vai crescendo, com a eventual, né, queda na taxa de juros, melhoria das operações, vai gerar muito caixa. Né? Esperamos que desalavanque bem isso aí, né? Como já aconteceu no passado. Tá, então, ó, sem Equatorial Goiás, o resultado financeiro teria sido bem menos pior, né? Ó, 814 para 500 e pouco. Então, tem parcela relevante nessa aquisição. Tem um não recorrente. O que é a contingência jurídica? Isso é um não recorrente clássico. Bueno, chegamos no lucro líquido, né? Como eu comentei, está bem pressionado pelo resultado financeiro, além de que, né, tem a questão da depreciação, que vai aumentando, né? Está crescendo loucamente aí, ó, 2 bi de depreciação. Essa é uma depreciação que é interessante, né, avaliar, porque a depreciação de intangível, das aquisições, essa é aquela no caso, a amortização, desculpa, a amortização de intangível das aquisições é aquela que a gente desconta do resultado sem dó, né? Porque é aquela que não precisa ser reposta, né, para as atividades da empresa. Você comprou uma vez, você comprou, tá dentro, né, do teu portfólio já. Então, interessante, né? Ter essa visão EBITDA, no caso do Equatorial, é muito mais interessante. Tem depreciação dos outros ativos elétricos? Tem, né? Mas o grosso aqui vem das aquisições. Então, para a Equatorial, visão EBITDA é mais interessante. Muita dessa amortização de intangível de aquisição. Né? Dá para você, né, desconsiderar com tranquilidade. Enfim, tem o lucro líquido Visão, todas as subsidiárias, né, uma paulada. Você vê, ó, Rio Grande do Sul ainda dá prejuízo, que eles assumiram faz pouco tempo. Várias, né, estão dando prejuízo. Mas nessa de transmissão tem os efeitos lá, contábeis e tal. Ecoenergia, eu já nem lembro o que é. Isso acho que é da geração, né? Geração renovável e tal. Enfim. Interessa ver o consolidado. Desculpa, isso aqui é o segundo tri. Por isso que tava tão ruim. Não, piorou, na verdade. Mas, enfim. Você vê uma evolução nas concessões mais maduras, você vê o quanto que elas estão crescendo, né? Pra caramba. Essas aqui ainda tem muito para trabalhar e tal. A Celg não tinha, né? Tá puxando o lucro para baixo, prejuizão. Que hora que ajustar isso aqui, o lucro também, né, vai subir bem, tá? Então você vê que tem muita coisa para melhorar esse lucro da Equatorial, né? Resultado financeiro, a amortização intangível que dá para tirar da conta. Aqui tem muito trabalho pela frente para virar essas duas aqui. Que a hora que acontecer vai dar um retorno muito bom. Sem encontrar mais um monte aí que ela tem trabalho para fazer, né? A Equatorial tem participação de minoritário, tá? Só para ver, vamos ver lá no Fundamentei. Isso aí eu já vi gente assustando com esse número aí. Tem que explicar bem, embora não seja tão simples, tá? Então, falei para vocês sempre checar isso aqui. Mas tem participação pequena, ou participação grande de não controladores, ou pequena dos controladores. Por quê?
né? Você pode estar sendo iludido aí com a evolução do lucro. Equatorial sempre teve ali um valor entre 80 e tal, porque algumas das participações deles não são majoritárias, né? Várias, na verdade. Eu dei uma olhada nesse aí ontem, eu vou abrir aqui para vocês. E recentemente caiu para uns 70, tá? De 80 para 70. Então isso aí acabou gerando dúvida na galera, né? Depois que a gente trouxe esse conceito aí, que eu confesso que antes também não dava muita atenção. Eu já tinha visto isso na Lupar, em outras empresas, né? Mas eu não tinha noção que o negócio era tão complexo. Então o pessoal ficou com medo. Ele fala, mas é Equatorial tá perdendo, é tipo igual a Ambipar. Não, tá? É diferente. Por quê? Pelo contrário, na verdade, no caso da Equatorial, as novas concessões que são tudo 100%, né? Uma das antigas já tem participações menores. Então tem sim um efeito deles estarem vendendo algumas partes. Nossa, velho, esse modelo aqui. É um caos para mostrar aqui para vocês. É o caos para eu entender, na verdade. É isso aqui que a gente vai ter que ler. Eu não consigo ver daqui. Mas enfim, tem sim algumas participações que ela está vendendo, igual a gente viu lá, né, da Equatorial Distribuição, lá, a caixinha que tem algumas das distribuidoras, mas o principal efeito não é esse, tá? Então aqui a gente tem o resultado, a controladora e o consolidado, né? A gente é sócio da empresa controladora, e QTL3 está aqui, né? Que vem o resultado das outras participações. Então, ó, quer ver? Ó, só para vocês verem, o lucro líquido da controladora, 681 milhões, tá? Então, se você pegar a visão consolidada, é 950 e tem 277 de não controladores, ok? Então, qual foi um dos motivos, né, que diminuiu bastante aqueles 80 e pouquinhos para 70? Porque a Equatorial começou a tomar dívida dentro da controladora, né, para alguma dessas aquisições, provavelmente para a de Goiás, imagino eu, tá? Com debênture, inclusive, a gente já vê no fluxo de caixa. E aí o que acontece? Você tem quando a dívida está lá nas subsidiárias, o resultado que é reconhecido para a Equatorial já é o resultado igual para todo mundo, né? Dela, dos outros acionistas e tal. Mas quando ela toma dívida lá na holding direto, né, essa dívida é só dela. Quem é sócio lá de uma participação, né, não tem o impacto financeiro dessa dívida que está na holding. Então a gente vê que o resultado financeiro da holding, cadê? Não estou vendo. Aqui, 23. Resultado financeiro, 500 milhões. Tá? Tipo assim, ó, o resultado da holding é 1 bi, metade fica no financeiro. Tá? Metade. Então, essa dívida tomada na holding, ela diminui percentualmente, né, o lucro líquido da controladora em relação às controladas. Tá? Então, esse foi o principal fator, por isso que não é o mesmo caso tipo da Ambipar, né, que está lá dividindo o lucro com os outros sócios. Não é o caso da WIS, que está fechando novas parcerias, mas tudo com sócio, o lucro dela fica menor. Aqui foi uma questão da dívida. Tudo bem, de fato, né? Acaba que você tem que ajustar aquele lucro lá da Equatorial. Agora, isso aqui, à medida que o endividamento for sendo, né, equalizado e tal, também vai voltar a subir a participação. Cadê o fluxo de caixa? Dá para ver bem aqui, ó, que em 2023, ó, os caras tomaram debênture, 1,5 bi de debênture e tal. E aí tá pesando, né, o resultado financeiro de dívida lá na holding, não nas subsidiárias, tá? Então, partezinha mais técnica para explicar o porquê reduziu bastante aquilo. Enfim, vamos voltar aqui para análise, blá blá tal. Então tem aí, né, lucro de minoritários. Um monte de ajustes, esses ajustes, quem quiser dar uma olhada lá, porque, enfim, tem um valor grande aqui, tá? Embora lucro líquido seja o menos importante no momento. É isso, o endividamento tá alto. A dívida da Equatorial acho que é a dívida mais alta de empresa boa que a gente tem, né? As locadoras, mas nenhuma tá com 3,8 vezes EBITDA, né? Dívida bem alta. Mas é a vida. Você fez 3 grandes aquisições recentemente, que foi Goiás, Rio Grande do Sul e Geração. A dívida estourou. Agora a empresa vai administrando, né? Já deu uma reduzida um pouco, já está desalavancando. Custo é o custo de mercado mesmo, né? A vida, os indicadores, né? Padrão, hein? CDI, PCA, tal.
E, enfim, né, a empresa emitiu bastante debênture aí dessas novas aquisições, né, 44 bi de dívida, tá? Mas ela tá rodando com um EBITDA quase de 10 bi já, né? Então, esse endividamento tá compatível com o tamanho da empresa, mas é grande, o resultado financeiro pesa, enfim. A queda na taxa de juros vai ser um negócio bem aguardado aí pela Equatorial, ok? E mais? Tem aqui o cronograma de amortização, que a maior parte está lá para frente. Ela não tem problema de liquidez, é só a dívida que é alta mesmo. Então já deu uma desalavancadinha já, leve, em relação ao primeiro tri. Não que a dívida tenha diminuído, né? Aqui não é essa legenda. Mas o EBITDA está subindo, né? Então, desalavancar mesmo, acho que só quando vier a queda na taxa de juros, né? Então, caixa consolidado, tal. Ó, a Equatorial Goiás foi o que jogou essa dívida para cima, tá? Né? Senão a dívida seria bem menor, claro, né? 26 bi ainda seria um valor grande. Mas, esses 44 bi é dívida bruta, né? Dívida líquida é 34, a conta não tava fechando lá. Então, dos 34 bi, 8, 9 veio da aquisição de Goiás, então teria sido 26, que aí estaria, né, menor, controlado. Então, foi uma aquisição grande, tem muito potencial para gerar valor para a empresa. Né? E aqui os valores de investimento. A Equatorial é uma empresa que vai investir muito no negócio, porque para melhorar essas concessões que ela compra, né, que estão em dificuldade, você precisa investir, né, basicamente. Então, o investimento principalmente é que eles chamam de ativos elétricos. E nas energias renováveis estão investindo bastante também, né, que é novidade. Vamos ver o que vai rolar. Eles estão fazendo expansão, né? Tem um projeto de pipeline de expansão lá dos ativos. Então, aqui tem, né, os investimentos nas distribuidoras, tem aqui ó, os processos de revisão tarifária, e o que eles estão destacando, né? Vários vai rolar agora. Então, né, ela investiu pesado para colher nesse processo aumentos relevantes, né, que vai jogar o resultado dela para cima. Né? 5 das 7 distribuidoras do grupo serão reposicionadas, né, por revisão tarifária. E aí, grana que entra para a Equatorial. E as duas principais estão dando essas sim, Pará e Goiás. Vamos ver se em Goiás eles já conseguem capturar alguma coisa, né? Transmissão, não tem muito. Eles fizeram um adendo ali, né, numa subestação, tá? Nada demais. E renováveis, esse que falta um pouco mais de informação para a gente entender, né? Tipo, é super recente na empresa. Né? Então, eles têm ali, ó, isso aqui é da empresa, estratégia de crescimento e diversificação das fontes de geração. É o que a gente estava falando. Talvez seja o caminho do futuro, quem sabe. Né? Mas eles investiram bem, tá? 600 milhões em, né, desenvolvimento de ativos, né? Pipeline de expansão dos ativos que eles já têm, né? Então, em módulos, trackers, equipamentos de medição, tudo mais. Aí, ó, a Ecoenergia é a empresa geradora. Então, vamos ver, né? Mas como isso aqui desenvolve, os impactos no resultado. Isso é novidade. Isso aqui, ó, a gente sabe que é o que a Equatorial sabe fazer. Né? A expertise deles. Então, não tenho dúvida que, principalmente essas duas mais recentes, né, eles vão fazer um bom trabalho, não só de ajustar os custos, mas de fazer investimento e capturar depois na revisão tarifária. Aqui, vamos ver ainda, né? Ainda não vimos nada, né? Enfim, é razoável você imaginar que uma empresa competente como a Equatorial vai ter sucesso também. Mas isso é novidade, tem que esperar acontecer. ESG. E aqui que eu falei, agora eles detalham todos. Tem mais alguma coisa para a gente ver? Agora eles vão detalhar todos os negócios e tudo distribuído, separado para cada linha. Para mim tá bom, tá? Para mim já estou satisfeito. Se alguém quiser ver alguma coisa em especial, olha lá a questão da geração, né? Senão, né, fica um resultado imenso. Né? Falar, não, quero ver essa parte de geração, que é novidade. Beleza, aí dá para vir aqui e só dar uma olhada nos dados operacionais. Né? Tá, aqui é transmissão, começou aqui renováveis, então tem muita eólica e solar, não? Não, pelo visto é só eólica, eu nem lembro mais. Então tem as curvas lá de vento e tal, curva de geração, performance foi afetada por fenômenos climáticos ou climatológicos.
regime de ventos, padrão de chuva, enfim. Não entendo muito isso aí, não. Ó, pipeline, isso aqui que interessa mais. Ah, então esse investimento pesado é aqui, ó. Ribeiro Gonçalves, e é solar isso, né? 2 complexos solares, é verdade. Sabia que tinha solar no meio. Então, aqueles investimentos que a gente está vendo não é expansão de campos que eles já têm, é expansão de campos novos. Aí, ó, vai virar uma ING, já já. Planejamento estratégico, tal, tal, tal. Legal. Então, aqui é padrão, desenvolvimento de geração. Aqui lembra da ING, né? Vai ficar lá investindo e tal. Aí depois, na hora que estiver pronto, contribui para o resultado da empresa. Pensamento de longo prazo, desempenho financeiro, enfim. Energia, receita, lucro bruto, custos. Aí já vai para o saneamento. Enfim, tá aí, pessoal. Quem quiser se divertir, tem informação sobre todos os segmentos equatorial de maneira detalhada, né? Que a gente fica por aqui por enquanto. Sabadão, né? Vamos pegar leve. Mas é isso, pessoal. Equatorial deu uma acelerada boa nos últimos um ano, mais ou menos. Dívida alta, mas aguenta e vamos embora para o próximo ciclo de geração de valor. O que a gente colocou? Ano positivo. Grande fato foi a aquisição da CELG, né? Distribuição. Porte relevante, com certeza. Primeiro momento levou ao aumento da dívida, exato. Expectativas, resultados em breve começam a impactar, já começou a impactar, mas ainda vai melhorar muito. Haverá um grande número de ativos de transmissão sendo leiloados. Que ilusão nossa, hein? Pode representar um novo ciclo de investimento negativo. Isso aqui não se concretizou. Né? O leilão teve, mas os projetos estavam com muito deságio. Tá? O Equatorial não vai nem olhar para isso aí, porque ela é comprometida com geração de valor. Né? Então, o resultado do segundo trimestre de 2023, tá? Né? Crescimento expressivo nos números, fruto das aquisições e de crescimento orgânico, né, que a gente viu. Crescimento orgânico contribuindo muito para a evolução dos resultados, né, já que, tipo, a aquisição da Equatorial, as aquisições que a Equatorial faz, não são de contribuir logo de cara, assim, muito, né, porque ela ainda tem que fazer o trabalho, ainda tem que otimizar e reduzir custo e investir para subir a tarifa, né. Então, não é comprei, agora tá entrando muito caixa. Entrou muita receita, é verdade, mas a margem de contribuição a gente viu que diminuiu bem, tá? Então, tudo cresceu bem, né? Vamos lá. Distribuição em Goiás já contribui com o resultado, mas ainda há muito trabalho a ser feito e enfim, retorno a ser capturado. No Rio Grande do Sul também, tá? Mais ou menos a mesma pegada. Que mais tem capturado? É muita coisa, é difícil falar individualmente de alguma coisa. Vamos destacar aqui, ó. Muitas concessões de distribuição vão passar pelo ciclo de revisão tarifária. Lembrando, né, tem revisão e tem reajuste tarifário. Por isso que é importante. Que mais? Um momento. O custo da. Eu vou falar, não. Vou começar a falar que. Normalmente é mais interessante falar da dívida antes, né? Para falar do resultado financeiro depois. Tá. Endividamento está alto, mas com o crescimento do EBITDA começa a mostrar uma tendência de queda, não da dívida em si, mas o EBITDA crescendo. Resultado financeiro, né?
compromete muito a empresa, mas com a queda de juros, a expectativa é de um grande alívio, que vai permitir ela investir mais ali naqueles pipeline de geração. Na verdade, ela está investindo, né? O que vai acontecer é a dívida reduzir, né? Assim, é muito difícil destacar pontos da Equatorial, são muitos negócios diferentes. Esses eu acho que são os mais importantes. O ciclo lá de revisão tarifária vai ser bem relevante para a empresa. Tá? Goiás, que é grande, que já está contribuindo, mas a melhora vai ajudar. Né? Renováveis lá, vamos ver ainda. Né? Temos que esperar um pouco mais para ver. E assim que a empresa, estamos esperando ela desalavancar, né? Aí a geração de valor vai ficar mais clara, né, para os acionistas. Então, a Equatorial deu um salto relevante com as recentes aquisições e agora se encontra em um momento de arrumar a casa e recuperar a rentabilidade, né? Juntando tudo, melhorias, redução de dívida e tal, o que, considerando o histórico da empresa, não deve demorar muito para acontecer. Na verdade, já está acontecendo, né? Se a gente for ver, né? O EBITDA já está projetando aí para uns 10 bi, foi 2,3, né? Esse trimestre, projetando para quase uns 10 bi. Endividamento reduz um pouquinho aqui, a empresa está investindo bastante, daqui a pouco essas revisões jogam, né, o resultado para cima, daqui a pouco o trabalho feito no Rio Grande do Sul, Goiás também melhora, vai entrando caixa, desalavanca aqui, diminui esse aqui, só a depreciação, só vai aumentar do jeito que está, né? Muito investimento. E aí vai começar a entrar um resultado forte aqui. Então, hoje, se você for olhar uma métrica earnings da Equatorial, com certeza você vai achar a empresa cara, assim, né? Pô, mas tá muito puxado. Mas é porque o earnings dela, o lucro, tá muito pressionado, tá? Por isso a gente fala que avaliar o valor da empresa vai muito além de você pegar que um preço-lucro e falar 20 é muito alto para elétrica, né? É bem, bem além. Só para a gente ter uma noção, né? Quando você pega outras métricas, FCO, para eles também não é tão interessante. Né? Mas você vê que não é muito diferente de outras elétricas, um EV/EBITDA, por exemplo. Lembrando que a empresa está com muita dívida, né? Isso aqui pesa o firm value deles a 70 bi. Né? Então, desalavancando isso aqui reduz, começa a não ficar tão diferente assim numa Engie, por exemplo. Né? E, enfim, é menor, mas também não é tão diferente assim. Né? Que é compatível com o que as empresas entregam. Então, a Engie é empresa boa? A Engie é empresa boa. Bom, o vídeo é da Equatorial, né? Vamos voltar para a Equatorial. Mas aí já é uma empresa mais sólida, que vai crescer aos pouquinhos e tal. Então é natural que uma equatorial seja negociada, né, a múltiplos assim, ajustados, esse exercício que a gente está fazendo, né, um pouco melhores, né? Senão todo mundo tivesse sendo negociado no mesmo preço, a gente ia lá e só comprava que tinha potencial maior, né? Então não é nenhum absurdo e arrisco a dizer que nesse nível aí, de repente a relação risco-retorno equatorial seja até mais favorável que essas elétricas que são mais, né, geradora de caixa. Aí já é de boa, né? Ela está ali sempre crescendo, desenvolvendo e tal. O que acontece com a grande maioria dos investidores? Vai lá e olha o dividend yield. A gente olhou para dividend yield alguma vez essa análise aqui? Não, o equatorial é marginal. Então acaba escolhendo outras empresas que não é que são ruins, né? Mas você poderia tomar decisão diferente, né? Uma decisão melhor de investimento, conhecendo um pouco mais como funciona o negócio, né? Te limita demais ter essa visão dividendocêntrica aí, que é uma coisa que a gente combate ferozmente aqui. Beleza, pessoal? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Equatorial Energia, excelente empresa. Mais um resultado muito bacaninha. Então, grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!